qual o impacto das redes sociais e da tecnologia na forma que as marcas se comportam com o seu público. No Medcast de hoje, vamos abordar esse assunto. Boa tarde! Boa tarde! Gente, hoje temos um convidado especial. Vitor hoje está fazendo o lugar de Bona. Seja bem-vindo, Vitor. Muito obrigado. Fui o substituto do substituto, mas aqui estou. Eu falei que eu ia voltar e eu voltei. E o assunto de hoje tem tudo a ver, né? Porque todo mundo aqui tem um pezinho numa agência, né? O Vitor também passou por agência. Fala um pouquinho de tu, Vitor. Como que eu posso dizer, para introduzir esse assunto, né? Eu trabalhei já em agências, comecei minha carreira em agências, então já trabalhei... Tu é publicitário também, Sou publicitário, jornalista. E a última parte que eu fiz da questão de publicidade foi como atendimento publicitário, que é tudo... Tem a ver com esse assunto, porque tudo acabava passando por mim lá na agência. E vamos ver o que a gente... consegue tirar disso daí. O cara falou que trabalhou com atendimento, ele fica até com um semblante mais triste, né? Mas fica. Gente, vamos mudar aqui uma pauta, vamos falar sobre isso. É muito a bom. gente pode falar um pouquinho, pedindo socorro. E hoje também temos dois convidados especiais. Os meninos já participaram com a gente aqui no Medcast, né? Já. Bruno já e Leandro já participou. Já participei. E aí a gente vai falar um pouco por que a gente trouxe eles, minha gente. Pra quem ainda não conhece, os meninos têm agências também, né? Se apresentem para as pessoas que não conhecem vocês. Claro, vamos lá. Começo? Então, primeiro, obrigado mais uma vez aqui. É muito legal bater esse papo com vocês. Obrigado, Vitor. Obrigado, Érica. Eu sou o Bruno Soares. Eu tenho uma agência de marketing aqui em Santos. Minha agência ela se chama Mais do Mesmo. E a ideia é essa mesmo, né? Tem muito a ver com o que nós vamos discutir hoje. A tecnologia veio trazer muitas inovações e, no final das contas, a gente repete algumas coisas antigas num formato digital. E é mais ou menos assim que a gente trabalha também. Minha graduação é em marketing, eu sempre trabalhei com isso. Eu vim do mundo corporativo, aprendi bastante por lá também. E hoje eu tento desenvolver um pouco do que eu aprendi na minha própria agência, levando isso para outros empreendedores. Então, obrigado pela oportunidade e pelo espaço. Legal. E você, Leandro? Meu nome é Leandro. Obrigado aí pelo convite de participar novamente aqui. Eu tenho uma empresa de design, que é a Quicker, né? E também eu tenho um trabalho de assessoria de marketing, que é a F. Godoy. E aí eu também atuo aí com algumas empresas e tal, e nesse formato indo do marketing é mais estratégico, né? Então eu atuo com marcas e tipos de negócios diferentes e por aí vai. Então... Para começar esse assunto, eu vou fazer uma pergunta pra gente, né, dar um pontapé nesse assunto. Como é que as agências, aí vocês dois se distribuem, como vocês vão se responder, tá? Como as agências estão se reinventando nas estratégias publicitárias, qual a dificuldade que ele encontra quando vai apresentar as propostas para o cliente, fazer o brainstorm, porque muitos clientes, né, têm um formato mais tradicional. E aí, como é que vocês fazem para quebrar esse padrão, assim, de tradição e chegar com uma publicidade mais atual, que se comunique mais com o público de uma forma mais nova, né? Que preencha esse, digamos assim, esse olhar antigo do público. Pode começar. Um de cada vez, hein? Vamos ainda. Érica, é uma ótima pergunta, porque eu acho que a gente também tem que ter um cuidado muito grande quando a gente fala de empresas tradicionais e tentar trazer muita inovação, porque também isso foge um pouco da realidade. O público hoje, ele percebe quando você... Como eu digo bastante, né? A gente não pode, em algum momento, ser só marketing. Então, por exemplo, não adianta eu ter um marketing inovador, robusto, com um monte de novidades, sendo que a empresa ela é tradicional, aquilo não se conversa muito. Então, por isso que como agência, a gente, no meu caso, a gente tenta estar muito próximo. Nosso foco é em empreendedores, então o meu principal cliente são empresas pequenas e médias. Então isso faz isso ser um pouquinho mais fácil, porque as grandes são mais complicadas de você mudar a cultura. Mas no geral a gente tenta sempre achar um meio termo. Então se a empresa é tradicional, como é que a gente consegue comunicar isso de uma maneira inovadora, mas sem perder a relação com a real performance, com a real estrutura da empresa, com a real cultura, né, da empresa. Então aí tem muitas coisas, a gente vai discutir sobre isso, mas você tem como se comunicar em canais diferentes de uma maneira tradicional e ao mesmo tempo inovadora. É isso que a gente tenta, né? Então você tem canais diferentes, o LinkedIn vai um pouquinho mais... acaba sendo mais interessante para esse tipo de empresa, porque você não precisa fugir tanto daquilo. Sim. Então, mas acho que num resumo é isso, é tentar também não transformar o nosso trabalho a parte da realidade da empresa, né? Como eu não estou dentro da empresa,
Se eu não tenho esse cuidado, fica só marketing. E aí não casa muito com a E quando empresa. tu fala nessa questão do LinkedIn e tal, veio uma pergunta assim na minha cabeça, até a forma que as empresas se comportam na questão de abraçar as novas tecnologias, os novos aplicativos. Tem muito cliente que ele fica meio receoso para ir para um LinkedIn, para ir para um site, né? Perfeito. E aí, tipo, eu vejo que isso é uma forma de como a agência vai usar uma estratégia de que o cliente abra a cabeça e veja a importância eles estarem, né, num site, num LinkedIn da vida. Até porque tem gente que utiliza, tipo, eu não tô no Instagram, mas eu uso o LinkedIn, então vou pesquisar um pouco dessa empresa no LinkedIn. Sim. E aí você vê, né, a importância da empresa estar em várias plataformas, em vários canais de comunicação. Eu vejo que é um cuidado também que vocês, como donos de agências, precisam ter também, é que acho que nem todo cliente, ele tem que estar em todos os lugares. Não sei qual é a opinião de vocês. Acho que tipo, todo mundo tem que estar em tudo. Eu preciso ter todas as redes sociais, eu preciso estar em tudo, ou pode nichar, como que funciona? Na verdade, depende muito da estratégia, porque o que acontece, né? Nada é 880, nada tem um caminho único, e quando você pensa em marketing, comunicação, qual que é o teu foco? É vender um produto para uma demanda. Então, tem alguém demandando algo e você tem algo para entregar para a demanda. É isso. Como chega ali, aí tem os canais, né? E aí tem a rede social, tem o site, tem TV, tem rádio, tem outdoor, tem tudo, né? Sim. O maior desafio é fazer a pessoa entender que ela tem que, primeiro, estudar o cliente. Para poder entender qual que é a jornada de compra desse cara. Né? Então, a pessoa ela nunca vai num canal só. Ela tem um caminho que ele é um pouco caótico. Então, a pessoa ela tem que ver a tua marca no metrô. De repente ela tá vendo a tua marca no Instagram. De repente ela tá vendo a tua marca no LinkedIn. Enfim, depende muito da estratégia, né? Quando tu fala dessa estratégia, isso também afeta muito na questão do resultado de compra, né? Isso. Quando você passa nessa questão do estudo, do cliente, porque você achando qual é o melhor caminho para se trabalhar, você tem um resultado na compra, tem um resultado mais eficaz. É porque assim, no final das contas, marketing é pra quê? É pra vender. Lá no final da ponta é isso, é venda. E aí você tem estratégias. Tem um tipo de estratégia que você chama de estratégia direta de conversão, que é quando você trabalha para, sei lá, o copo está sendo vendido por tanto e tal, aí você faz um anúncio disso, aí tá na rede social, ele aparece, você vai lá, clica e compra. E tem estratégia de branding, que é quando você trabalha a marca. Para quê? Para quando a pessoa pensar em comprar o copo, ela lembrar de você. Né? Tem os dois caminhos. Para você aparecer para o teu cliente, ele criar uma ideia de autoridade da tua marca, que a tua marca ela pode resolver o problema dele, você tem que estar sendo visto. E aí, para você saber onde é que você tem que aparecer, vai depender de quem é teu cliente. Porque, por exemplo, eu não posso pegar um público que ele não é um público corporativo e eu tentar fazer trabalho dentro do LinkedIn. Porque o LinkedIn é muito focado no público corporativo, tal, empresa. E vice-versa. Eu não posso abandonar o LinkedIn, por exemplo, quando eu tenho um público que às vezes, se você está vendendo para RH, você tem que estar no LinkedIn, porque o RH de todas as empresas está lá. Então depende muito de quem é teu público e qual é o canal que esse cara consome, né? E aí o que vai para cada canal desse, aí depende muito da estratégia de marketing. Sim. Falando um pouquinho sobre brainstorming. Eu queria entender como é que vocês fazem essa parte de brainstorming com os clientes de vocês. E aí eu vou trazer um pouquinho uma referência que eu tô achando muito massa, de uma empresa assim que eu tô achando genial a ideia que eles tiveram, que é o Uber, né? Eu não sei se vocês chegaram a ver os comerciais que eles estão fazendo agora pro Instagram, que eles pegam situações comuns do dia a dia dos consumidores do Uber, e aí eles estão fazendo os comerciais dele através dessas situações mesmo, de tipo, do dia a dia, de pessoa que corre atrás de um ônibus, de que tá tendo que ir para uma festa e tá atrasado. E aí como é que funciona essa estratégia de vocês? Porque eu acho que quanto mais humana a publicidade, né, mais as pessoas que consomem vão se identificar e vão comprar isso, né, vão utilizar. Perfeito. E aí você trouxe um exemplo muito legal, que é o Uber, né? Que é a ideia de que provavelmente eles não anunciam preço, eles não dizem para você que é barato, porque hoje o Uber
tem tantos concorrentes, até tem, mas não do mesmo tamanho. Sim. Então a Uber já chegou num momento onde ela pode fazer essa comunicação sem esse apelo de venda. Sim, né? sim. Então eles estão contando histórias, eles estão fazendo branding, eles estão falando, olha, para pessoas reais, né? Situações reais para pessoas reais. Eles não têm hoje essa necessidade direta de falar o meu aplicativo é mais barato ou eu te dou uma promoção, que é muito o que você trouxe da venda, né? Uhum. Então o Uber, ele, como outras grandes empresas, ele tem esse benefício de conseguir contar histórias onde ele só coloca a marca ali, mas você vai consumir, né? Você não necessariamente precisa de uma promoção, é algo que está no nosso dia a dia. Então acho que essa é o ideal para gente que trabalha em agência, é o mais legal de criar. A grande dificuldade é quando você fala em empresas pequenas e médias, porque não dá. Aí, na maioria das vezes, você tem que falar, meu preço é esse, meu produto é esse, compre de mim agora, clique aqui e faça pela verba, né? E também pelo objetivo, que é o que você perguntou do brainstorm, né? Não, por exemplo, eu como uma agência pequena, hoje ainda é difícil, eu trabalho muito mais branding do que captação, vamos dizer assim, nas minhas mídias. Mas assim, o intuito, como o Leandro falou, é o mesmo, é no final ter mais clientes. Eu tenho 2 caminhos, ou eu vou falar meu preço é esse, eu ofereço isso, ou eu vou mostrar o que eu faço para aquilo gerar um interesse de outras marcas. Então tudo isso é meio que alinhado do tamanho da empresa, objetivo da empresa, orçamento da empresa. É bem aquela frase que o pessoal faz, se a empresa tiver um nome muito grande, não precisa se esforçar muito que vai vender, né? Eu acho que pelo contrário. Eu já ouvi gente falar isso. Tipo, a empresa coloca qualquer famosinho ali pra anunciar um produto, vai vender de qualquer forma, porque de fato ela já é conhecida e consolidada no mercado. Né? Perfeito. O difícil é se manter no hype, né? Então, se você a briga é maior também, né? Outras vêm, né? Uma briga bem grande. Porque quando você pensa em orçamento, você fala de pequena e média empresa, a gente está falando de orçamento de milhares, né? Você crescer um pouquinho já vai para milhões. Exato. Né? Então já muda muito a forma que você vai fazer o marketing. Inclusive a aplicabilidade das estratégias. Porque quando você tem uma empresa pequena, você tem que ser um pouco mais certeiro naquilo que vai trazer um retorno imediato para poder acompanhar o crescimento da empresa. Quando você tem uma empresa grande, o teu foco não é mais crescimento necessariamente, mas sim manutenção de share, que a gente fala, que é fazer a manutenção da tua posição dentro do que você ocupa de espaço no mercado. Sim. Aí o teu orçamento ele é muito focado no que a gente chama de brand awareness, né? Que é o trabalho de poder expandir tua marca cada vez mais e mais e mais, que é o que você falou. Eu não vou falar de conversão. Eu não vou falar de como é que eu vou... Quanto exatamente custa o meu produto. Eu vou colocar lá o Neymar e fazer uma promoção. Eu sou a Vivo, uma concorrente, eu vou fazer algo similar. Mas também isso não impede, como elas têm orçamento para isso, ela faz tanto isso, quanto quando chega numa Black Friday alguma coisa, ela joga uma promoção, né, e vai falar de preço, vai trazer mais gente para poder aumentar a base. Sim. Então assim, você tem diversos tipos de estratégia que você adota de acordo com qual é o objetivo, quem é teu público, quem é tua concorrência e qual que é o teu orçamento, né, que é o principal, é o teu orçamento. Porque isso muda completamente, né, com a estratégia. Faz uma tabela de SWOT, né, Leandro? Também. Mas ainda assim, né, relacionado ao tema, né, quando a gente fala das tecnologias, da rede social, por exemplo, eu sou muito fã dessa parte de marketing e eu entendo o seguinte, antigamente, e não é tão antigamente assim, mas antigamente quais canais as empresas tinham? Você ia para o jornal, você ia para televisão, ou você realmente ficava pequenininho ali no teu bairro. Você não tinha como, mesmo, ao menos que você tivesse muito orçamento, antes das redes, vamos dizer assim, né? Antes das redes sociais, você era totalmente dependente dos grandes canais de massa, de uma rádio. Então, a quantidade de empresas que tinham capacidade de anunciar era muito menor. Hoje, você abre a sua empresa, de uma maneira gratuita, você consegue colocar o teu conteúdo disponível. E hoje com R$10, claro que o resultado é proporcional ao investimento. Sim. Mas hoje com R$10 por dia você roda uma campanha. Se ela vai trazer resultado ou não, aí vai depender de outros fatores. Pelo menos começa. Mas você tem essa capacidade, né? Você pode... Fácil, né? Exato. Antes para fazer isso era um panfleto, né? Só se fosse. E olha lá, né? Com esse valor, era isso. Eu acho que esse é o grande benefício, né, que trouxe tanto para a gente como agência, que dá para se pulverizar e dá para se criar coisas e ter volume, e para as empresas também, que elas conseguem com pouco orçamento, com R$1.000 que seja, você consegue rodar uma campanha, você consegue algum resultado. E isso é muito bacana, acho que essa é a parte mais legal do que a gente vive hoje, né? Legal.
Eu vou falar um pouquinho agora da parte criativa, assim, né? Eu sempre falo assim, a parte do roteiro de uma campanha. Eu tava lendo sobre as campanhas que se destacaram agora em 2024 e eu vi uma campanha muito massa que é da Nintendo. E, cara, quem é que não se identifica com a Nintendo, né? Todo mundo se identifica. E aí, na parte criativa, qual foi o roteiro? Eles pegaram 2 irmãs, e aí tinha a tia e a avó, onde eles fazem toda uma questão de mexer mesmo com a questão do Mario Bros, né? Quem é que nunca jogou Mario Bros? E aí as 2 meninas começam a jogar Mario Bros, aí tem a relação da avó com a mãe, que também passaram por essa fase. Então, tipo, eu acho que essa parte do criativo, a gente meio que as agências de publicidade, principalmente agora, final de ano, né? Que tem essas campanhas de Natal, que é uma coisa muito família, apelam muito para esse lado mais emocional, né? Que eu acho que também dá um resultado bem bacana. Mas como é esse processo para vocês de fazerem essa parte do processo de pauta de campanhas que vai para as redes sociais de final de ano? Vocês se reúnem, tem a parte de criação, de pesquisa, para fazer o diferencial, né? Sim. Bom, eu falo aqui. Primeiro, dentro da agência nós trabalhamos sempre por trimestre. Então, no meu caso, tá? Não estou dizendo que tá certo ou errado, mas no meu caso sempre por trimestre. E eu já cometi o erro antes de trabalhar anual. E hoje é tudo muito rápido, né? A trend muda, a ideia muda, a comunicação muda. Então, hoje a gente, por trimestre, tenta entender qual é o objetivo daquela empresa naquele trimestre. Então, a gente consegue dividir isso em 4 ações, né? Em quatro fragmentos, né, ali de objetivos, porque durante o ano você vai ter muitos objetivos. E o criativo, eu acho que aí é onde o nosso trabalho acaba tendo um valor muito grande. E mesmo com a inteligência artificial, que hoje é possível, né? Sim. Hoje você pode pedir para uma inteligência artificial criar a tua campanha ali, ela vai fazer. Mas nada substitui ainda o nosso trabalho. Ainda nada substitui. E só complementando a sua pergunta, Érica, e aí é o nosso desafio, porque nós não estamos, por mais que eu digo que o marketing hoje ele já pode ser de certa maneira considerado uma ciência exata. Publicidade eu não sei, mas o marketing sim, porque você tem retorno de investimento, você tem análise, você tem dados para validar aquilo. Mas o grande desafio, assim, não há campanhas, por exemplo, quando eu falo de artes, de criativo, não tem certo e errado. Eu posso gostar e você não, da mesma campanha. E aí? Né? Como é que eu faço essa análise? Como é que eu crio isso de acordo com o que eu quero produzir? E aí entra de novo o que eu falei, a cultura da empresa. O que a empresa realmente quer transmitir. É ali eu acho que é onde vai estar mais a parte. Porque eu, como agência, tenho conteúdos que eu crio e eu acho maravilhoso. Eu falo, isso aqui ficou lindo, muito legal. O cliente olha e fala, não gostei. Muda tudo. Aí você roda um que eu olho e falo, esse aqui não ficou tão legal assim, mas eu acho que tá... E o cliente fala, amei. E aí? Como é que a gente chega num denominador comum? Né? Então, voltar para a cultura da empresa, voltar para aquilo que eles querem transmitir e tentar chegar o mais perto disso possível. Eu acho que é tanto... Eu vejo como um tripé aí, né? A gente tem o cliente, então o cliente, o teu público-alvo ali, a tua persona, o que você preferir, ele tem a cultura dele, né? E você vai ter que atingir aquela cultura. Você tem a cultura da empresa, então você tem que equalizar isso. E para isso você usa storytelling, né? Então você tem que contar uma boa história para aquele cliente. E é o que você falou, né? Tem hora que a gente faz um material, tem hora que a gente vê uma propaganda e fala, nossa, que coisa horrível, ridículo isso aí. Mas funcionou, por quê? Porque o público daquela empresa foi atingido pelaquela propaganda. E hoje também tem uma coisa que, diferente do passado, que a gente pegava e mirava um canhão e atirava com um só tipo de história, um único criativo para todo mundo, hoje você faz isso de forma segmentada. Né? Então você pode ter uma propaganda diferente para cada pessoa daqui da sua mesa vindo da mesma empresa e com histórias diferentes. E a tendência, na verdade, quando a gente vai fazer um trabalho criativo, a gente tem que entender o que a gente quer passar com aquela peça, né? E que nem você deu o exemplo da Nintendo, para eles vale a pena fazer esse tipo de propaganda da forma que você falou, porque eles têm história. Então, eles conseguem trazer a nostalgia como um elemento criativo. Quando uma empresa não tem essa história, aí como é que você vai trabalhar essa cultura? Como é que você vai trabalhar o criativo? Você sempre tem que tentar entender e extrair qual que é a realidade daquela marca e o que ela quer passar além do que é o produto em si. E aí que é que entra o pulo do gato, né, para a criatividade.
porque senão você entra numa mera guerra de preço. Né? Se você não tiver nada além do preço, você dificulta. Claro que aí vai depender, que aí também é uma outra coisa. Por isso que eu falo, não existe 880. Você tem que entender qual que é a realidade daquela marca, em qual mercado ela está inserida e tudo. Geralmente, quando você pega a tua marca, eu gosto muito de pegar a pirâmide de Maslow. Sim. Pra gente poder entender em qual etapa que tua marca se encaixa na vida daquela pessoa, do teu cliente. Quanto mais embaixo da pirâmide você tá, né, se você é um produto muito essencial e tal, dificilmente você vai trabalhar a marca. Não é que é impossível. Criatividade tá aí pra isso, você tem como trabalhar. Mas geralmente você vai acabar caindo em guerra de preço, você vai estar trabalhando com uma população maior e por aí vai. Quanto mais alto da pirâmide, melhor tem que ser a história. Né? A gente pode dar um exemplo aí da Jaguar. Tá todo mundo discutindo o brand da Jaguar. Aí a gente até brinca, né? Nossa, eu não gostei. Vou boicotar essa empresa. Eu não vou comprar meu Jaguar. Só por isso eu não. Vou comprar meu Jaguar. Por que eu tô dando esse exemplo? Porque na pirâmide, a Jaguar tá aqui, cara. O que ela tá fazendo ali não tá influenciando a mim. Eu não sou o público-alvo da Jaguar. Né? A gente tem que entender se isso vai funcionar ou não no público-alvo dela. Na estratégia nova que ela tá trabalhando. Com toda essa mudança de marca, tudo. Aí vai ter um monte de crítico, eu vou criticar também e tal, mas na prática a gente só vai entender daqui a um tempo se deu certo ou não. A gente não tá na cabeça e a gente não viu o planejamento estratégico de quem fez a criação daquilo tudo. Né, pra poder entender e a gente ser o engenheiro de obra pronta, né? Na verdade, cada um tem uma forma diferente de ver aquilo e você tem que equilibrar qual é a cultura do teu público-alvo com a cultura da empresa. E aí, fazendo isso, você consegue ter um caminho bacana. Nossa. Não dá pra você tentar enfiar qualquer ideia ou qualquer coisa que é moda em mercados que aquilo não tem nada a ver. Né? Sim. Quer falar? Eu tô real prestando atenção e entendendo uma coisa que tu falou que eu fiquei pensando muito é como as marcas elas se estabelecem no mercado, né, de uma forma tão forte. Que aí, quando eu estava até lendo sobre isso, né? Como é que as marcas, elas afetam as pessoas e os públicos diversos na internet. Aí, muita gente tá ali assistindo um comercial de uma marca de algo que não pode comprar, mas aquilo bateu tão forte no coração dela que ela vai procurar o quê? Um falso, né? Um pirata. E aí, tipo, só o fato da pessoa estar usando um que parece um sapato, um tênis, uma maquiagem que parece, mas ela meio que já tá se sentindo como se tivesse representando a marca de alguma forma, né? Para você ver até aonde chega o poder de uma campanha, de uma marca na cabeça de uma pessoa. É que o ser humano, ele é um ser social, ele se organiza em tribos e ele tá sempre tentando demonstrar alguma coisa da personalidade dele com algum símbolo, com alguma coisa, né? Os índios faziam isso pintando a cara, né? A gente usa roupa, usa marca e tal. Então, quanto mais a pessoa ela tem uma tendência a querer expor algo que ela acredita que ela é, maior a tendência dela querer ter aquela marca no corpo. Por quê? Porque ela foi impactada por alguma coisa ou até mesmo por algum tipo de reflexo. Vamos dar um exemplo. Nas favelas é muito comum uma pessoa usar roupa esportiva, né? Porque aí você começa. A roupa esportiva é cara. Você tem os ídolos do futebol que usavam roupa esportiva. Uma ostentação. Uma ostentação. Então você tem o ídolo do futebol lá. Você tinha Ronaldinho antigamente, né, tal, que aí era Nike, aí legal. Aí chegava lá o cara lá, o funkeiro, que tinha dinheiro, o que ele fazia? Ele comprava lá, aí esse cara, que é o ídolo da outra pessoa da comunidade, usa roupa que ele usa porque ele tem um outro ídolo que era do futebol. Aí esse cara quer se vestir igual a esse que usa a roupa que esse aqui se vestia, e aí começa essa cascata, só que esse aqui vai usar o falsificado, porque ele não tem o dinheiro desse cara aqui pra comprar o original. Né? E aí começa a fazer isso. Até que aí também tem um outro problema de branding, que é muito engraçado, né? Principalmente aqui no Brasil. Por exemplo, hoje tem muita gente que tem dinheiro, que não usa Lacoste, por exemplo, porque virou roupa de funkeiro, né? O pessoal de uma... Aí você fica assim, pô, mas peraí, por que não? Porque o pessoal da comunidade tá usando e tal. E aí, como imagem de marca pra Lacoste, isso só prejudica, porque esse aqui tá usando uma falsificada, ou seja, não entra dinheiro aqui,
E esse cara aqui, que seria o público-alvo, ele para de comprar porque pra ele não quer ser comparado isso daqui, né? Sim. E aí você começa a gerar alguns problemas assim pra marcas, né? E é muito complicado, né? Imagina fazer uma gestão de uma situação como isso essa. que eu ia perguntar, assim, uma polêmica. Como que vocês sairiam dessa? Cara, é Assim, muito agora. complicado. Aí uma estratégia aqui que eu inventaria, de uma hora pra outra. Mas eu acho que eu iria pelo lado de... É que como a gente tá falando de uma marca global, a coisa fica mais complicada ainda. Sim. Mas eu tentaria, num primeiro momento, aqui, tentar incorporar isso ou talvez a comunidade de alguma forma. Eu faria Sim. isso. Sim. Eu, sou dono lá da Lacoste, pô, o que eu faço? Eu patrocino tênis? Pô, legal, então vamos na comunidade montar uma quadra de tênis lá e ver se os moleques não querem jogar, se as meninas não querem jogar. Sim. Vamos tentar incorporar, então, a marca de alguma... Já que a gente tá lá, a gente não tem controle nenhum sobre isso, então vamos tentar levar a nossa marca lá pra lá, porque aí, pelo menos eu tô fazendo uma ação social, isso é bom, benéfico pra minha marca. Esse é meu único problema é no Brasil, internacionalmente ainda tô igual. Eu poderia fazer uma estratégia desse tipo. Sim. Eu ia estar trazendo benefícios pra comunidade, ia estar trazendo benefícios pra marca, eu ia estar trazendo benefícios pro esporte, porque tênis, por exemplo, é um esporte elitizado. Então você começa a criar alguma... Entendeu? Tem alternativa. Dá pra fazer. Dá pra fazer alguma coisa. E aparentemente eles não fazem nada, né? Referente a isso. Não. Assim. Se ano que vem tiver essa mudança, a gente já sabe de onde saiu a ideia. Foi aqui. Royalties. Aconteceu aqui, tá? Olha, eu acho que tem um outro lado também que a gente precisa olhar, que é qual é o objetivo mesmo. Sim. Porque se o objetivo dessas marcas, seja ela qual for, é venda, talvez isso não seja um problema tão grande assim. Porque, falando que é um problema Brasil, a maior parte do Brasil é classe média baixa. Exato, a gente tem uma pequena fatia de pessoas, por exemplo, que tem acesso a um Jaguar. Não, o Jaguar é 1%, não é nem isso. E vou dar um outro exemplo então, para a gente sair da parte da roupa. Carros. Né? Você vê, vou dar um exemplo da Audi, por exemplo. A Audi, durante um tempo, ela até ainda hoje é uma marca de extremo luxo. Só que acontece, o modelo A3, por exemplo, é um modelo que ficou antiguinho, ficou barato, e aí popularizou. Para marca isso é bom ou ruim? Depende. Eu acho que você pode ter o A6, por exemplo, que é um carro de extremo luxo, que aí, de fato, aquela faixa que você quer chegar, só ela vai comprar mesmo. E mesmo assim, você mantém a maior parte da população consumidora brasileira também consumindo tua marca. Isso é legal, isso é dinheiro no bolso. A verdade é que existe a pirataria, e acho que isso vai ser muito difícil de controlar, porque aí não é um problema da marca, né? Aí eu acho que é um problema... Né? Como que a gente vai concorrer com a China, fazendo um Nike a R$2? E... O que você vai fazer? Né? E outra, como é que você vai, de certa maneira, impedir a venda? Você até pode, mas é um problema que não tá na mão da marca. Né? Então, é muito maior. Né? Agora, por exemplo, você pode ter a Lacoste, né? Que nem a gente usou, que aí porque vamos pensar que quando a gente fala de classes médias e baixas, você quer o Lacoste aqui. Né? Sim. Quando você fala da classe mais alta, você quer o jacarezinho aqui. A cabeça do jacaré começa aqui, o rabo termina aqui, né? Então você consegue. O que eu quero dizer claro que não é tão simples assim, mas eu acho que as marcas não estão muito preocupadas com tanto, ou não deveriam, porque se eu quero vender no Brasil, eu tenho que falar com esse público. E é um dos públicos que mais consomem, né, também. Uma coisa assim que eu fiquei reparando muito é a Avon, né? A Avon é exemplo disso. A Avon, quando a Natura comprou a Avon, tipo, eu acho que o público da Natura e o público da Avon eram públicos totalmente diferentes. Sim. E aí, depois que as duas marcas se juntaram, praticamente o público que consome mais é o público da Avon. Perfeito. Então, tipo, até a forma que eles vendem, campanhas, transformações até de linguagem mesmo, eu achei super bacana esse formato novo que eles estão colocando dentro da marca. E falando um pouquinho em marca, agora a parte do Merchan, do Metcast. A gente quer agradecer também aqui ao Babo, a cantina mais famosa da Ana Costa, minha gente, que acredita aqui nesse projeto, que tá aqui com a gente desde o início. Meninos, se vocês quiserem comer, pode. Quando tem comida, todo mundo se anima, minha gente. Porque na época do podcast que não tinha comida, todo mundo vinha assim, anchoxo, capenga. Agora tem comida, meninos, podem ficar à vontade para comer. Babo, obrigado por acreditar nesse projeto. De empresas como você que fazem projetos como esse, né, acontecerem, né, Vitor? Isso mesmo. Muito bom, muito bom. E, meninos, pra gente encerrar, não sei se a gente tá com muito tempo ainda, falta 3 minutos. Produção, 30. Produção tá falando aqui no meu ponto, 30 minutos ainda. Que tem muito ainda. Que bom, tem bastante pra falar, né?
Como a gente chegou ao final do ano, né? E aí é o último Matchcast da gente, eu não sei se vai sair ano que vem. Esse vai ser esse ano ainda? Vai sair esse ano, né? Show. Durante esse ano inteiro, assim, qual foi o maior desafio para vocês, assim, na questão do trabalho mesmo? De um todo mesmo, vocês como agência, para se manter no mercado, os desafios que vocês enfrentaram esse ano, qual foi o maior de todos, assim, que vocês enfrentaram? Eu? Bom, primeiro, no meu caso específico, minha agência é muito nova, né? Eu inaugurei em janeiro desse ano, aqui no Juice, então, mais uma vez, obrigado. Minha empresa nasceu aqui, eu brinco orgulhosamente Caiçara, graças a vocês. Ah, que massa. E aí, empresa pequena ou nova, você tem sempre algumas dificuldades que são processos. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço a roda girar? Né? Como é que eu implemento processos? Porque quando você está algum tempo no mercado, você tem o ano sobre ano. Então, quanto que eu cresci o ano passado, quanto que eu vou crescer esse ano, em comparação quando você começa do zero, quanto que eu vou crescer esse ano? Se eu crescer uma empresa nova, eu estou 100% de crescimento. Isso é bom ou ruim? Então, esse ano para a gente foi um ano de muita estruturação, de muito aprendizado, de muito desenvolvimento de time, porque também é um time novo, que começou a trabalhar junto agora. Então, esse eu acredito que internamente foi o meu principal desafio. Agora, quando eu olho para os nossos clientes, para o nosso trabalho, é de fato a entrega de resultado, porque da mesma maneira, eu também não tenho como fazer uma análise ano sobre ano dos meus clientes, né? Então, como é que eu avalio a satisfação deles com o meu trabalho? Como é que eu avalio o resultado, né? Seja qual for o objetivo, se a gente atingiu ou não. Então, no meu caso, foi muito estruturação, foi muito entender qual que é o nosso suco, né? O que a gente faz. Porque o marketing, a gente olha para a rede social, que é o que está na mão de todo mundo, mas tá bom, eu como agência, eu tenho tráfego, eu tenho criação, eu tenho edição de vídeo, porque a gente trabalha muito com audiovisual, não dá para ser bom em tudo. Quer dizer, até dá para ser bom em tudo, mas não dá para ser excelente em tudo. A gente tem que entender o que a gente faz bem e o que a gente nem faz tão bem assim. Então, esse ano, para mim, foi muito essa tentativa e erro. O que a gente efetivamente faz bem? O que a minha agência tem de diferencial, né, dentro desse leque enorme quando a gente fala de marketing? Eu ainda estou tentando entender, para ser bem sincero com você, tá? Eu acho que nós fazemos muitas coisas boas, muitas outras que a gente ainda tem que melhorar. Mas no geral, estruturação, entrega de resultado, entender qual que é a nossa marca, o que a gente tem como cultura, o que a gente realmente faz, foi o maior desafio. Está sendo, ainda o ano não acabou, mas a gente está bem feliz com o resultado e a partir do ano que vem tem ano sobre ano para poder avaliar e aí se vocês me chamarem eu respondo isso com um pouco mais de propriedade. É um parte 2 para ver E assim, eu acho que quando tu fala em construção, eu acho que isso é uma coisa que vem constante, né? Tipo, tu agora contratou a Heloísa, né? Que a Heloísa é estagiária. Sim. Eu acho que a bagagem cultural que a Heloísa traz já vai somar de uma forma diferente para os clientes que já estão na tua empresa já há um tempo. As ideias que ela vai trazer, até porque eu acho que ela é a mais nova, né? Ela é a mais nova. Ela é a mais nova. Então, eu acho que essa parte de construção é, como tu falou, é mudança sempre, vai mudar sempre isso, né? E só concluindo, 100% dos nossos clientes são pessoas. Posso ter inteligência artificial e tudo mais, mas 100% dos nossos clientes são pessoas, 100% dos clientes são pessoas, por mais que sejam empresas, pessoas, mas tem pessoas do outro lado. Numa equipe pequena, toda pessoa que você traz, ela soma muito, né? Eu tenho um time de 100 pessoas, uma que chega, ela vai entrar naquele molho geral ali e vai colocar a contribuição dela. Numa equipe de 4, 5 pessoas, que é meu caso, uma a mais é muita diferença. A cultura é muito flexível. É muito. E assim, que cultura, né? A gente está desenvolvendo isso juntos. Então, isso está sendo muito legal. A Elo tem 19 anos. Olha a minha... 20, desculpa, ela vai brigar comigo. Mas olha a minha responsabilidade, né? Porque dependendo do que eu fizer, eu posso frustrá-la absurdamente quanto a esse mercado. Sim. E é o que acontece muito também. Foi até bom tu falar isso na questão de frustração, Bruno, porque eu já trabalhei em agência também de comunicação e para mim era muito frustrante criar uma ideia de um vídeo, um roteiro para alguma coisa pra gente postar e o dono chegar e dizer isso aqui não tá bom porque isso. Mas só que a minha visão de entender o que estava bombando na internet, do que realmente vai funcionar para essa marca, do que é interessante é outra. Então, eu acho que as pessoas têm que estar abertas, assim, a aceitar um pouco isso. Acho que tem muita gente ainda que fica resistente ao pensamento criativo de pessoas mais novas dentro da empresa. Só um ponto que eu falo muito pro meu time. Quando nós criamos algo, e seja criativo, seja campanha, seja o que for, quando nós estamos satisfeitos, ou seja, ficou muito bom, eu gostei muito, e de repente o cliente fala, não gostei tanto, eu costumo dizer para eles que tá tudo bem. A gente tá
né? Nós estamos satisfeitos com o nosso trabalho e tá tudo certo. Sim. E o contrário também é verdadeiro. Quando recebemos uma reclamação, que acontece, não somos perfeitos. Então, quando algum cliente reclama de alguma coisa e quando nós olhamos para dentro e a gente também concorda, a gente olha e fala, realmente não ficou tão bom. Então, isso dói mais. Talvez o cliente em si nem perceba isso internamente, mas eu tenho muito isso com o meu time. Vamos fazer o melhor que a gente puder. Se nós tivermos feito o melhor que foi possível naquele momento e mesmo assim o nosso cliente não gostar, tudo bem, entregamos o melhor. E o contrário. Se a gente realmente tem uma reclamação do qual nós concordamos que aquilo não ficou tão bom, então aí sim a gente tem que ter uma atenção. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, tem o termômetro dos nossos clientes, que é muito importante, mas a gente também tem que ter o nosso controle. Se eu estou satisfeito com o meu trabalho e recebi uma reclamação, eu continuo satisfeito e tento atender melhor. O duro é quando a gente concorda. O duro é quando a gente olha para dentro e fala, tem razão. Realmente. E aí é onde eu acho que é o ponto que eu quero chegar. Né? A gente tem o nosso termômetro. Se o nosso termômetro está bom, estamos mais tranquilos. Agora, se o nosso termômetro está ruim, mesmo que o cliente goste, aí que entra o ponto. Eu acho que a gente tem que repensar. Mas é um time muito novo, então estamos desenvolvendo isso juntos. O que a gente gosta? O que a gente faz bem? Voltou a primeira resposta, né? E também fala muito de pessoas que pensavam fazer de qualquer jeito. Todo ano a gente vai fazer post sobre isso, mas como é que a gente vai fazer? Como é o diferencial desse ano? Vai fazer o post de final de ano, Dia das Mães, Dia dos Pais, mas como é que a gente vai fazer diferente, né? Perfeito. Falar muito sobre isso também, a forma da flexibilização que a empresa faz. Não, e hoje, com digital, claro, também volta ao problema do orçamento. Mas você tem flexibilidade para fazer teste. Então, você teve uma ideia legal. O cliente fala, não gostei muito disso daqui. Tá, o que você gostaria? Gostaria disso daqui. Tudo bem, então vamos fazer um teste AB? Porque pode ter ideia ruim que vai bombar na internet. A gente roda os dois. Eu acho que ultimamente as ruins bombam mais. Eu também tô achando, tem cada coisa na internet que eu fico, que como ruim é que é isso relativo. aqui... verdade, o ruim é relativo, mas como é que isso aqui tá bombando na internet? Aí você roda os dois e vê qual que dá mais engajamento. Aí você fala, legal, essa aqui foi a que deu mais engajamento. Então, essa aqui é a linha. Porque o que é legal do digital é isso. Você tem como testar. Sim. Entendeu? Não é só uma ideia única que vai passar no comercial do Jornal Nacional. Não, você pode rodar N coisas em N lugares. E do que você falou de desafio, eu acho que hoje o desafio maior é a questão do preço da mídia, que está muito caro. Né? Desde a pandemia, o valor do teu lead ele acaba sendo absurdamente caro, ele está ficando cada vez maior. E é complicado de você disputar, porque tráfego é leilão, né? Então você está disputando, às vezes, o mesmo lead. Por exemplo, no caso, até o início desse ano eu estava trabalhando com um banco, eu disputava lead com os maiores bancos. Eu trabalhava com um banco pequeno e a gente disputava com os maiores bancos. Então imagina, banco é dinheiro infinito. Então você imagina a dificuldade de trabalhar com orçamento. Então isso foi uma grande dificuldade, eu acho, esse ano, e ainda continua sendo. E a outra coisa também as redes sociais estão com uma disputa tão grande, mas tão grande, que é complicado de você conseguir ter audiência, né? Porque, cara, quando você entra lá no teu feed, você tá no mesmo lugar que, sei lá, me fala um influenciador que você gosta. Deixa eu ver, o Whindersson Nunes eu gosto. Então, por exemplo, você tá no mesmo feed do Whindersson Nunes, né? Então, você tem um anúncio de um cliente teu, e abaixo dele tá o Whindersson Nunes, ela vai pular pra ver o Whindersson Nunes. Porque ela viu o topo da cabeça do Whindersson Nunes, opa! Ela não vai ver o teu material. Então isso dá uma dificuldade muito grande, porque é muita disputa por atenção. Né? Cada segundo ali está sendo disputado e por pessoas extremamente talentosas. E isso é uma dificuldade muito grande. E aí quando a gente chega nesse nível de dificuldade, a gente volta para o problema de preço. Então hoje, eu acho que a maior dificuldade que a gente tem hoje para fazer marketing é o orçamento. Antes era muito caro, antigamente, barateou, e a gente está voltando à etapa do caro. Hoje, às vezes, é mais fácil você fazer uma campanha local do que você fazer uma campanha nível nacional, nível da tua cidade. Então, sei lá, você tem você é o Babo e quer fazer uma campanha aqui na região aqui. É muito mais barato do que eu tentar fazer uma campanha para uma empresa que atua em nível, sei lá, estadual. Porque aqui o Babo vai estar disputando com quem está em volta dele. E nem todo mundo está fazendo campanha. Quando você aumenta a tua área de atuação ali,
é muita gente gigante disputando. Aí ele vai estar disputando com quem? Ele vai estar disputando com os grandes mercados, vai estar disputando com... Aí começa a dificultar a coisa. E aí a gente vai para um outro caminho, que é os influenciadores, né? Então, peraí, já que eu não posso vencer o influenciador, das duas uma. Ou eu trago ele pro meu lado, então eu vou comprar um public post ali, vou fazer alguma coisa do tipo. Sim. Ou eu vou tentar fazer o meu próprio influenciador, né? E aí o que você faz geralmente é pegar o CEO da empresa, né? Que vai lá com a cara dele e tal, e fazer o trabalho. E aí você cria outros problemas. Tem até uma trend que tá rolando na internet, né? Que o pessoal pega vídeo aleatório de uma galera, sei lá, levando uma queda. Aí pega aí Meu, ele eu achei aparece. genial esses vídeos. Aí você olha lá, tem o cara lá que é o dono da mercearia, não sei o que, né? Falando da promoção dele no final de semana. E aí, quando é o CEO, aí você tem outros problemas. Porque assim, quando a gente tá falando do fundador, ok. Porque ele tá ali, ele não vai prejudicar a própria marca. Ou se ele prejudicar, ele sabe o que tá fazendo. Uhum. E quando é alguém contratado? E aí você começa a atrelar a tua marca ao rosto de uma pessoa. Aí essa pessoa, ou ela pode fazer uma besteira. Sim. Nada contra Thales Gomes. Ou ele pode sair e ir pra outra empresa. E aí? Aí a cara dele que tá lá, e vira que nem gerente de banco, né? Que o cara sai do banco, vai pro outro e leva a carteira dele de cliente. Vai todo mundo junto. Pessoas. É. Tem um cara lá em Recife, eu não sei se vocês conhecem essa loja aqui, é Narciso Enxovais o nome. Não. E esse cara, Narciso, ele é o dono da Narciso Enxovais. Meu, a forma que esse cara faz marketing é muito... não posso falar a palavra, mas é incrível, sabe? Inclusive, eu já participei, minha gente, de um comercial deles. Eu tava largando a faculdade, ele tava chamando um monte de gente pra gravar o comercial. Meu, ele pega as canecas, a coberta e joga no chão, e sai quebrando o prato, e sai quebrando... E, tipo, isso prende as pessoas de uma forma tão absurda, assim, sabe? Tipo... E ele começou, assim, do nada, assim, tipo, ele teve a ideia e começou a fazer isso, e, tipo, hoje todo mundo idolatra o cara, assim, sabe? Em Pernambuco, assim, tipo, todo mundo fala Narciso, todo mundo acha que ele já é uma estrela. Sim, o velho da van. Mas o que acontece? Ele acabou, aí entra no que eu falei da imagem da pessoa, ele acabou se envolvendo com política. Polêmicas. Mas ele apareceu através da... A persona dele também acho, ficou muito conhecida na política, de certa maneira. Então isso ajudou. Então, assim, pra ele, esse posicionamento vale a pena, porque ele tem metade do país com ele. Sim. Né? Outra metade odeia. Uma metade odeia, a outra metade tá junto. Que tá junto, tá consumindo e tá... E é muito dinheiro, né? Metade do país é dinheiro. Muita gente. Né? Assim como poderia aparecer um outro, sei lá, o velho da Casas Bahia, que ele podia ser o contrário, né? Tipo, a Magalu também é um exemplo disso, e né? ela fez o digital, né? A Magalu digital, eu acho incrível essa ideia. A Lu, né? É, a Lu. A Lu da Magalu. Um ponto que eu acho muito importante pra gente pensar nesse segmento, quando a gente fala de redes sociais e por aí vai. Primeiro, as 25 maiores contas em seguidores são pessoas. São pessoas. Maiores que as marcas. Eu acho que entre as 25 maiores contas no mundo, você tem só Nike e NetGill como as... O resto são pessoas. Isso diz muito sobre o canal. É entretenimento. Eu acho que o nosso desafio como agência é um pouco esse. Naturalmente, você vê a rede social como um lugar para você anunciar, que é o que a gente está dizendo aqui. E aí mora o perigo. Porque, no final das contas, as pessoas que estão nas redes sociais, elas querem entretenimento. Sim. Elas não querem comprar nada. Né? Eu não entro ali, necessariamente, eu vou pro Google quando eu quero pesquisar alguma coisa. Mas a gente tem que achar esse meio termo. Porque, como sabemos que as pessoas mais seguidas, né, as contas mais seguidas, as 25 maiores do mundo, são pessoas, como é que eu tenho uma marca que consegue conversar com pessoas? Um exemplo disso é, por exemplo, quando eu faço... Todas as minhas artes, todos os meus criativos são compre comigo, compre meu produto, mande um orçamento, a panfletagem digital, né? E naturalmente a gente recebe muito isso como agência. Dos empreendedores falando, não, quero vender, não quero contar história. Eu não quero criar trend. Eu faço o meu flyer com o meu produto e vamos vender. E o que acontece na maioria das vezes? Não vende. Não vende. Sim. Porque você tem que colocar um caminhão de dinheiro sempre. Então, até vende, mas todas as vezes que eu tenho que vender, eu tenho que investir muito em anúncio. Quando você consegue achar esse meio termo, talvez com uma pessoa, nesse sentido, ou quando você tem uma comunicação mais voltada para conversar com pessoas, aí eu acho que é um meio termo bacana, sabe? Porque é difícil também, né? Nem todo dono de empresa tem jogo de cintura para gravar, para filmar, para falar. E aí? Mesmo assim, você coloca aquela pessoa ali, sabendo que tá ruim. Mas não, eu tenho que humanizar, eu tenho que trazer uma pessoa para minha conta. Às vezes não.
tem como fazer isso de outras maneiras também, eu acredito, pelo menos. E fora que tá mais difícil, né? Porque antes, quando você ia fazer uma panfletagem digital, você sabia até qual era a cor da cueca da pessoa, né? Porque todos os dados de todo mundo estavam disponíveis o tempo todo, cookie pra tudo quanto é canto. Hoje, e quando eu falo hoje, já faz alguns anos, o próprio telefone, ele bloqueia o rastreamento, tem o navegador bloqueia o rastreamento, então, depois da LGPD e tudo mais. Sim. Então, é muito mais complicado de você fazer aquela panfletagem certeira que a gente fazia antes, né? Que era, cara, ele procurou ali uma camiseta branca, então eu sei que todo mundo sabe que ele procurou uma camiseta branca, todo mundo do mundo, né? Aí Sim. todo mundo ia lá e oferecer a camiseta branca pra ele. Opa, realmente eu tava precisando disso, né? Como é que sabiam? Hoje tá mais difícil. Hoje tá cada vez mais complicado isso. Então, ir pro caminho do entretenimento e você fazer tua própria rede ali de pessoas interessadas na tua marca, no que você tem pra falar, é muito melhor. Mas aí volta aquele problema do objetivo, né? Porque tem marcas, por exemplo, que você não consegue fazer isso com facilidade. Quer ver um exemplo? Quando a gente vai, por exemplo, do B2C pro B2B, já muda tudo de uma maneira absurda. Quando a gente tem que parar de vender para pessoas e vai vender para empresas, já muda tudo. Se eu for vender aí dentro de empresas, se eu tô vendendo para uma microempresa ou tô vendendo para uma corporação gigantesca, A linguagem vai mudar totalmente. não A só a conversa, linguagem, tudo. todo Criativo. o processo de compra daquilo ali muda tudo. Sim. Então é um absurdo, vai. Por exemplo, eu também, eu com o meu trabalho de marketing, eu sempre trabalhei também muito com pequena e média empresa, tal, assim como ele. Quando eu fundei a Quicker, junto com o Arthur, a gente começou a trabalhar em nível enterprise. Então a gente começou a trabalhar com empresas grandes. Eu tive que reaprender como fechar negócio, como fazer as coisas, porque é muito absurdo. Porque assim, você tem que atingir, a comunicação tem que atingir uma pessoa. Tá. Essa pessoa, ela em algum momento vai ter que lembrar de você lá dentro pra poder fazer pra poder colocar você dentro de um vídeo, alguma coisa pra poder disputar. Só que quem vai tomar a decisão tem mais uma série de pessoas ali. Ou seja, de alguma forma, a tua comunicação tem que atingir não só essa pessoa, tem que atingir as outras. Pra quando essas outras olharem, pô, essa empresa não, pô, já ouvi falar, né? Então, você tem que atingir aquilo ali de alguma forma. Mas, ao mesmo tempo, é um tipo de comunicação que não necessariamente você vai pro lado do entretenimento. E às vezes no LinkedIn não vale a pena. Aí você vê como começa a mudar tudo de uma forma tão absurda. É por isso que a gente fala que não existe fórmula e não tem uma forma certa de fazer cada coisa. Cada empresa, cada público-alvo, cada produto, tudo muda tudo, né? Isso tem que ser estudado. E é por isso que agências são tão importantes. Isso que eu ia falar agora. E que bom que isso é assim. Mas, uma pergunta pra vocês. Érica, quais redes você está presente? Mais ativa, eu tô no Instagram. Mas... Eu tenho o LinkedIn também, mas a que eu mais utilizo, tem o Facebook também, mas a que eu mais utilizo é o Instagram. Você. Instagram e TikTok. Olha como TikTok muda. eu já não... Mas você também tá no LinkedIn. Tô no LinkedIn também. O que eu quero dizer é que, naturalmente, nós estamos em todas as redes. Umas mais, outras menos. Mas não dá para que a gente diga com precisão, eu vou comunicar no Instagram porque lá é onde está o meu público. Não, às vezes... por exemplo, eu estou no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, TikTok menos. Mas preciso aprender, mas preciso desenvolver. O que eu quero dizer é que eu sou a mesma pessoa. Sim. Só que quando eu tô no meu dia a dia e eu vou tomar um café, eu tento evitar abrir o Instagram para rolar feed, porque eu já faço isso no trabalho. Então, naquele momento, eu vou olhar o meu LinkedIn, porque eu acho que ali vai me dar a informação que eu quero. Em um outro momento, eu vou olhar meu Instagram. E quando eu quero saber o aniversário de alguém, eu vou abrir o meu Facebook. Entende o que eu quero dizer? É difícil quando a gente diz, não, nosso público está no TikTok. Verdade, o TikTok eu acho que é a que dá para segmentar melhor. Sim. Mas isso não significa que aquelas pessoas também estão no Instagram, também estão no LinkedIn. Então, a dificuldade, né, acho que o desafio que a gente tem é entender que as pessoas estão nas redes. E aí, como é que a gente conversa com o Vitor no Instagram? Como é que nós conversamos com o Vitor? E tem uma outra questão, a mesma empresa, é a mesma pessoa, o que a gente tem que entender entender é só o como. Né? Às vezes vocês dois estão no LinkedIn e usam de forma diferente. Perfeito. Também, a usabilidade de cada pessoa. Às vezes você entra, rede, você né? tá disposto a ver um anúncio. E você não. Pode acontecer. Sim, é muito difícil. É difícil pra caramba. É muito difícil, eu não sei como vocês conseguem. Sério, porque assim, eu vejo que
hoje todo mundo quer fazer comunicação. Todo mundo é digital influencer, todo mundo é tudo, porque eu tenho o meu celular ali e eu sei fazer. Então eu acho que é mais um desafio para vocês. Do meu ponto de vista, também queria saber a opinião de vocês, essa quantidade de novas pessoas, novas agências que estão aparecendo o tempo todo. Por exemplo, a sua agência começou agora, mas você já mostrou, tem uma estruturação, tem uma humanização, tem as pessoas, já tem todo um caminho e você está mostrando os desafios que tem. Mas eu vejo que tem muitas agências aparecendo o tempo todo, e quando você vai ver, ela não dá um salário decente para um funcionário, por exemplo, ela não tá num ambiente legal, ela tá ali por estar, são várias pessoas. Mas tem uma explicação. Marketing. Porque assim, tem dois problemas da sociedade. Primeiro que entrou aquela crença de que ninguém mais precisa fazer faculdade pra nada. A primeira crença. Isso é complicado, porque o marketing, a publicidade, tem uma base acadêmica muito forte. Sim, sim. E cara, quando a gente fala de 4 anos, 5 anos de estudo, não é à toa. É porque é muita coisa. Sim. Quem dirá nós, jornalistas. Sim. Tipo jornalista. Mas Todo mundo é jornalista. Todo mundo é jornalista. E todo mundo é marqueteiro. Mundo. E todo mundo acha que sabe o que... Aí quando... Muito comum também. Que nem você falou, você fez lá um criativo, fez um negócio e tal. Pô, vamos fazer isso aqui porque... Putz, eu pesquisei aqui teu público e tudo. Esse caminho aqui pode ser bacana. O cara fala, não gostei. Isso aí já é um problema. Gostar, né? Porque gostar não é algo técnico. Sim. Tá, esse é o primeiro problema. O segundo problema, aí o cara fala, tá, mas me explica então por que tem que ser assim. Aí ferrou, porque você vai ter que tentar resumir teus, às vezes, 10 anos de vivência numa área em uma reunião de 10 minutos pro cara ser convencido de que aquilo tá certo. E não dá, gente. Não dá, não tem como. Ou o cara confia, é que nem aquela brincadeira que fazem, né? A mesma coisa que você tá lá no meio de uma cirurgia, tu acorda na anestesia, não, troca a ferramenta, eu prefiro não aquela. É assim. Porque eu gosto mais daquela. E acontece muito, né? É a mesma analogia. E aí, assim, é um problema, porque... E quando eu falei que é da sociedade no geral, que é que vocês deram exemplo, jornalista, todo mundo é jornalista. Né? Todo mundo é tudo. Todo mundo tem uma opinião profunda sobre qualquer coisa. Sim. Né? Valeu, Felipe Neto. Polêmicas de Não, novo. e eu acho que o avanço tecnológico reflete muito nisso, né? No que a sociedade Reflete, necessita. só que a gente tem um problema que ele sempre foi comum, né? Porque é aquilo que a gente fala, pessoas que têm algum tipo de não é viés, inclinação para um lado mais intelectual, de estudo e tal, ela ainda vai procurar uma coisa um pouco mais estruturada, né? Uma coisa mais embasada. Mas a gente sabe que 99% das pessoas não é isso, é prático. Né? E aí, qual que é o problema disso? Tem muita gente idiota, especialista em nada, e que fala que entende tudo. E qual que é o grande problema é que é tanta gente falando tanta besteira que quem tá na outra ponta acredita. E aí, às vezes quem estudou é o que passa por burro. Sim. E como todo mundo procura o caminho mais fácil, todo mundo virou ferramenteiro. As pessoas não pensam mais. Elas sabem aplicar a ferramenta e sabem apertar botão. Aí quando dá um problema, ela não tem a menor ideia do porquê que dá aquele problema. Porque ela não tem base teórica e de estudo para poder resolver aquilo. Entendeu? Esse então... que é o BO maior da coisa. Complementando, eu acho que eu sou meio suspeito. Minha agência chama Mais do Mesmo, né? Então acho que você sabe a minha opinião. Olha, primeiro, eu acho que tem espaço para todo mundo. Sim. De verdade. Quando eu penso na prospecção em agência, por exemplo, eu não tenho, se você entrar no nosso Instagram, não tem um único post dizendo contrate os meus serviços. Porque eu entendo o seguinte, num país de 200 milhões de pessoas, ou vamos falar numa região como a nossa de, sei lá, 2 milhões, né? Eu preciso de 0.0001 do share. Né? Eu não tenho nem como atender 100 empresas. Então, eu acho que tem. Eu acho que tem realmente as empresas que não vão ver valor no meu trabalho, e tá tudo bem. E tem aquelas que vão entender que tem por trás tudo isso que a gente comentou. Um time que vai acreditar, né? Que vai pagar o que, teoricamente,
a gente entende que é o custo do nosso trabalho e aquilo acontece. Então, não me preocupo muito, não. Eu vejo muita agência chegando. Eu também sou novo, né? Como é que eu vou... Então, eu, sinceramente, eu acredito em duas coisas. Na minha vida, eu acredito em duas coisas de uma maneira muito forte. Primeira, longo prazo. O tempo vai dizer. Porque você não aguenta. Você abre, aí você perde um cliente. Tal, daqui a pouco você fala, não dá. Não é pra mim. E aí, naturalmente, o mercado vai excluindo e vai segmentando. E o segundo ponto é que contra resultado não tem argumento. Tem cliente que eu deixo ir, tudo bem. Aí vai passar 3, 4, 5, 6 meses, putz, não era tão fácil assim. Então tem muito, por exemplo, eu no começo eu fazia, como eu não tinha agência ainda, e eu vim do mundo corporativo, eu acabava fazendo muita consultoria. Simples assim, nada grande, mas eu atendia uma galera que, né, era o meu jeito também de aprender, de trocar essa ideia que a gente tá trocando aqui, de tentar contribuir. E é muito louco, né, porque a pessoa falava pra mim às vezes, mas você vai falar, tu vai explicar tudo isso pra pessoa fazer por ela mesma? Eu falava, vou, porque quando ela for fazer e ela perceber... Cara, por exemplo, eu sou, sei lá, dentista. Eu tenho capacidade com o ChatGPT hoje de fazer o meu marketing. Eu tenho com o Canva a capacidade de fazer um criativo e eu tenho com o Meta Turbo lá fazer uma campanha. Sim. Maravilha, só que você... E que hora você vai fazer isso? Porque se você tá fazendo isso, sua agenda tá livre. Então, assim, nada que eu faço é difícil. Assim, nada é impossível, vamos dizer. A minha agência é uma agência mais do mesmo. O que a gente faz é o mesmo arrozinho com feijão todo dia. E isso não tem um nível de complexidade enorme. E eu também entendo que tudo que eu aprendi, eu me formei acho que tem uns 5, 6 anos. Mudou muita coisa, gente. Muda. E aí? Né? Eu não tive... queria eu ter feito o meu TCC com ChatGPT. Eu me formei em 2020 e tanta coisa já mudou que às vezes eu nem consigo acompanhar, gente. Eu tenho uma opinião diferente de vocês. Não, e pra mim não mudou nada. Então fale, bota na mesa, bota na roda. Polêmica vende, polêmica vende. Assim, eu acho que mudou as ferramentas. E vão mudar ainda. Vai mudar pra sempre. Mas muito. Mas a base é a mesma. É tudo igual, só mudou a velocidade. Se você for analisar, mudou a velocidade e consequentemente a quantidade de pessoas que você atinge, o tamanho da concorrência. A proporção das coisas mudaram, mas a base é ainda a mesma. Marketing é ainda a mesma coisa que sempre foi. Até que tem gente que fala, não sei o que, 4P não existe, não sei o que lá, tudo mudou. Mas você vai ver, na prática, é tudo a mesma coisa. O que mudou foi a proporção e a velocidade. Eu acho que é esse que é o problema, porque as pessoas se prendem a estratégias pré-moldadas e aí ela não consegue trabalhar a estratégia nova. Sim. Quanta gente que não começou fazendo lançamento lá com a fórmula de lançamento e tudo, e que foi seguir o passo a passo, que na hora que aconteceu um problema no meio do caminho, ela não tinha a menor ideia de pra onde ir e falava que a fórmula não funcionava. Não é que a fórmula não funcionava, é porque aquilo lá tinha sido criado num momento específico para vender curso e tal. Tem que ter um cenário muito estruturado para aquilo funcionar. Não é que não funciona, funciona, mas dentro de um formato específico, um cenário específico e numa época específica. Mas por quê? Porque a fórmula é uma fórmula. Então você realmente muda de um ano para o outro. Você não vai fazer a mesma coisa. Mas a base do que é aquilo, que é você criar um público, você aquecer ele, você trabalhar a comunicação com aquele público e tal, para você poder fazer um lançamento, usar escassez, não sei o quê. Aquilo dali é uma base. Aquilo dali funciona. Né? Você vai mudar a forma de fazer, você vai mudar como é que você vai estruturar. Então, assim, eu acho que é aí que eu tenho um pouco a crítica na questão acadêmica. As pessoas, elas não querem estudar, elas querem pegar uma fórmula pronta. Aí a pessoa vai lá, contrata um curso, aprende uma fórmula pronta e abre uma agência. Aí o resultado vai tirar ela do jogo algum dia. Vai tirar ela do jogo muito rápido. Porque em algum momento ela não vai trazer resultado. A sua agência é nova e é mais do mesmo. Mas você tem base para melhorar o teu mais do mesmo. Perfeito. Ou pra ir pra outro mesmo. Tem um diferencial. Ou outro mais. É mais do mesmo, mas tem alguma coisa Tem a cabeça desse cara aqui, ó. Que vai estar lá e ele vai saber, ó, peraí, esse caminho aqui é tal, tal, tal. Quando na cabeça dele é de alguém que ele tá ali treinando, tá arrumando. Então, assim, mas uma boa parte... Por que tem essa enxurrada de gente no mercado? E quando eu falo enxurrada, é muita gente mesmo. Sim. Porque a gente tem um pessoal que compra um curso. Muitas vezes eles compram um curso de como vender curso. E eles se intitulam como agência de marketing digital e de lançamento, muitas vezes, né? Até que a maioria é de lançamento, se você olhar,
Porque vira um padrão também de mercado. Porque dá dinheiro, né? Para alguns. É, e aí... chama marketing digital de mercado, não é canal, é mercado, né? E sai vendendo. E qual que é o BO também? E aí é um problema que eu vejo, que é a prostituição de mercado, que ela existe. Eu concordo com você que os ruins vão saindo, isso é um fato. Mas é uma enxurrada tão grande que a gente tem muita gente boa se vendendo barato porque tem que pagar boleto. Desvaloriza muito o Tem trabalho. que pagar boleto. Então, assim, como é que... E aí, qual que é o problema disso? Aí, por exemplo, eu vou lá e contrato alguém que eu vi que tem talento, a pessoa é boa, só que eu vou pagar pouco porque o mercado tá pagando pouco, porque tem uma enxurrada, sempre tem outro para tomar lugar, né? O clássico. E aí aquele cara vai trabalhar para mim 1 ano com sangue no olho, fazendo os negócios maravilhosos, aprendendo, e o cara é bom, aí de repente, putz, agora eu preciso ganhar mais, não dá, tal. Aí eu vou e trago outro. E aquele cara fica desempregado, aí você fica nesse ciclo. Eu vou até falar, mas aí é onde eu falo que entra... É difícil você acreditar em culto. Eu sou muito fã de cultura. Eu vim de uma empresa na aviação que tinha uma cultura muito forte, eu aprendi muito com isso, eu vi o valor que isso traz. E é difícil quando você é pequeno você criar cultura, né? Porque você olha pro seu time que cabe nessa mesa aqui e você fala, vamos fazer cultura. A pessoa fala, tá de brincadeira, né? Que cultura, somos pequenos. Mas aí vem um exemplo onde pessoas são pessoas e a gente precisa entender de novo o longo prazo, né? Quando eu abri a agência, eu tive um estagiário novo, chegou, era de outra área, né? E aí? Eu tenho 2 opções. Ou eu entendo, ele tem 1 ano de contrato. Ou eu vou exigir tudo dele, vou exigir dele que ele seja um profissional completo, que obviamente não vai acontecer, mas eu tô pagando seu salário, eu preciso que você entregue. Ou eu vou entender que essa pessoa, durante esse 1 ano, ela tá em período de desenvolvimento. E aí é onde eu digo que a gente precisa olhar pro macro e pro longo prazo. Às vezes não dá, às vezes tem boleto para pagar. Mas a gente tem que tentar. E aí é um reconhecimento ao Caio, que trabalha comigo. O Caio começou no dia 1, foi meu primeiro funcionário. Estagiário, foi a primeira pessoa que abraçou. Ele tá há 1 ano se desenvolvendo. E ele tá sendo efetivado agora. Então é um profissional que não é só o dinheiro, entende? Eu não sou a agência que mais paga, mas eu também não sou a que menos. Agora o ponto é que ele entende que aqui ele tem as ferramentas, acredito eu, né? Que ele tem as ferramentas e que ele está em processo de desenvolvimento. E isso retém, gente. Isso retém pessoas. Pessoas são pessoas. Isso retém, mas quando eu digo neném... E ele é muito bom também, né? Fazer um reconhecimento valor, também é o valor dele. Mas o que eu digo não é nem nessa questão do contrato para agência. Eu digo mais quando eu vejo muita empresa, principalmente empresa pequena, assim, pra média, que faz muito esse ciclo. De ficar contratando. E contrata a gente que às vezes é pessoa muito boa, cara. Muito boa. E faz isso. Paga pouco, porque, não, tu tá começando, então vou pagar pouco. Ok, pagou. Aí o cara tá lá, desenvolve, o cara faz um baita trabalho, que você fala, caramba, uma pessoa só fez isso tudo? Foi, porque o cara tá... Aí quando ele entende que ele tem que ser valorizado, aí às vezes, não, beleza, aí descarta. Aí procura outro que também esteja na vibe. E como tem muita gente no mercado, o cara consegue fazer essa troca. Sim. Né? E aí o trabalho vai sendo sucateado muitas vezes. Mas aí o longo prazo vai cobrar. Porque Espero. o cliente vai ver. Sim. Eu acredito muito nisso, eu tenho que acreditar, porque senão a gente enlouquece do lado de cá. Sim. Mas assim. Eu já tô até careca. E eu tô grisalho, então fica a dica pra quem quer abrir agência de E a marketing. gente tem 20 anos. É muito importante a gente ter muita clareza quando a gente fala de pessoas, né? As pessoas têm pontos bons e defeitos. Todos. Eu, você. Se toda vez que alguém cometer um erro na agência, eu mandar essa pessoa embora e trocar por outra, na entrevista, gente, é que nem primeiro encontro. Você só vai mostrar o que tá bom. Então você fica nessa troca de pessoas, né? Substituindo pessoas, acreditando que uma hora você vai achar a pessoa ideal. E isso não vai acontecer. Então, desenvolver talentos, eu acho que é o... Né, falando nessa pergunta que vocês fizeram no começo, de uma agência nova. O meu objetivo hoje, de fato, não acredito eu que seja simplesmente buscar clientes, ou eu acredito que desenvolver os talentos de quem está dentro da minha agência é o melhor canal para o meu cliente na ponta ver valor. É para tu se posicionar, né? Para que as pessoas entendam, de novo, né, a gente
tenha o hábito de fazer marketing. Você quer maior marketing do que um funcionário seu falando, adoro trabalhar lá, cara, eu tô me desenvolvendo, eu tô aprendendo. Sim. É o melhor marketing que E, existe. tipo, é bem aquela coisa, não é vergonha você dizer que trabalha na empresa há 5 anos, mas que dentro desses 5 anos tu se desenvolveu. Eu trabalhei aqui, eu Pelo trabalhei contrário, aqui. é Eu muito fiz bom. isso, Porque, mudou pô, se você tá isso. 5 anos numa empresa, é porque você tá sendo valorizado. Claro, Sim. você desenvolvendo, né, lógico. Sim, óbvio. Sim. O cara tá 5 anos na empresa, você é estagiário. Aí tem alguma coisa errada, Aí ou tá com com ele, coisa errada, ou ou com ela, ele, ou com a é. empresa. Muitas outras polêmicas. Olha, eu já vou trazer pra minha roda. Eu já vou fazer 3 anos disso. Eu já comecei no podcast. Eu comecei lá na recepção, aqui no podcast. Mas pergunta- isso a gente tem que entender que também, meu, isso aqui é um puta lugar legal pra se desenvolver, né? Total. Aqui é uma cultura, outro nível de cultura aqui. Sim, E aí uma pergunta pra você, você tá feliz? sim. Muito feliz. Inclusive, estar aqui no Medcast, pra mim, é uma realização, né? Porque eu acredito muito nisso. Eu sempre falo, eu acredito muito no propósito, sabe? Quando eu vim parar aqui no Juice, eu tava num período, tipo, meio desacreditada mesmo da cidade. Uhum. Porque eu disse, eu vim de uma hora do audiovisual, eu trabalhava numa produtora de vídeo, eu fazia parte de roteiro, e era uma coisa totalmente diferente, e caí aqui no Juice para fazer uma área de administração, digamos assim, né? Uma parte mais empresarial, que é um universo diferente para mim. Mas que massa que durante esse tempo eu já tô aqui no Medcast. Então, tipo, isso vale, né? Olhar isso, as empresas que fazem isso pra mim é realizador. E aí uma outra pergunta, agora eu tô no papel de perguntar. Mudou, gente. A gente trocou agora. E aí eu acho que entra o ponto. Você sairia daqui pra ganhar mais num ambiente que você não gosta tanto? Não, já apareceu. Olha aí, Ludmilla, vem aqui agora! Mas é verdade, gente. A maior parte do meu tempo de vida é trabalhando. E eu coloco muito isso na balança, de tipo assim, beleza, eu quero ganhar mais. Quem aqui não quer ganhar dinheiro, minha gente? Todo mundo quer ganhar dinheiro, bora falar a verdade, todo mundo quer. Mas, tipo, tu tá feliz colocando na balança, tu tá feliz no que tu faz, nesse lugar tu tá fazendo o que tu gosta, tu tá ganhando um valor legal, mas tu tá sendo feliz lá, tá ganhando, a tua saúde mental vai ficar massa lá. Senão, não vale a pena. Um parênteses ninguém é feliz quebrado também. Sim. Né? Então eu amo aquele lugar, mas eu ganho bem, chega uma hora... Mas quando você tem uma remuneração justa, e você tem eu acredito nisso, né? Quando você tem uma remuneração justa, um ambiente que te permite se desenvolver e crescer, e você tem um propósito muito alinhado com aquele lugar que você tá, aí dá certo. Aí você fica, aí você ajuda a desenvolver, aí não vai ser tão simples, né? Tirar... Porque esse é um perigo que a gente tem. Você vai, desenvolve a pessoa, ela fica tão boa e abre a agência dela. E aí? Mas aí tem aquela frase clássica, né? Se você tem medo de desenvolver o teu funcionário e ele ir embora, tenta não desenvolver ele fica. Pior. Bom, minha gente, falando em desenvolvimento, a gente tá aí finalizando o Medcast. Já? E se desenvolvendo para o ano que vem, né? O último Medcast do ano. A gente quer desejar Feliz Natal para todo mundo que tá assistindo a gente, que nos acompanhou. Tanto no YouTube, no Instagram e no Spotify, porque a gente também está no Spotify. Para quem não tem paciência de ficar lá olhando a telinha, colocando rádio, escuta a gente. Muito obrigado por acompanhar a gente, por estar aqui nessa jornada massa, nessas mudanças, né? Que teve aqui no Medcast. Feliz Natal para vocês, feliz Ano Novo. Que seja um ano massa, de muitas realizações, de muito crescimento profissional também, né? Já que a gente traz tanto essa pauta aqui no Medcast. Vitor. E é isso, eu queria agradecer hoje também pela oportunidade. Foi meio pego de surpresa, mas tudo bem. Mas eu amei, é sempre bom, muito bom estar aqui. E me chamem mais vezes, tá, gente? Meninos, pra encerrar também, a gente queria que vocês dessem uma palavrinha pra todo mundo aí que tá com seu negócio, que tá nesse processo de desenvolver os seus clientes como marca no mercado. Já aí, né, boas festas pro pessoal e onde o pessoal pode encontrar vocês. Tá. Bom, primeiro, a dica, né, para desenvolver é foco no cliente. 100% no cliente, tem que entender o que o teu consumidor quer, o que ele quer fazer, por que ele está te procurando, onde é que ele está, e tenta se comunicar com ele de uma forma leve e que nem sempre sai vendendo, né? Tenta se conectar com o teu consumidor, isso é uma coisa muito importante. Tenta contar uma boa história, e é isso, se aventura aí. E para me encontrar, pode me procurar no Instagram, @LeandroFGodoy, ou entrar no meu site da fgodoy.com ou na quicker.marketing. E você? Eu queria agradecer, segunda vez aqui, brigadão, adoro esse papo. Obrigado pela oportunidade não só do Medcast, mas de poder estabelecer minha empresa aqui. Sou muito grato a vocês por isso.
E só complementando, acho que o Leandro já falou bastante coisa sobre empreendedorismo, e minha dica é busca aí sua originalidade. Mesmo sendo mais do mesmo. Não adianta a gente seguir trend, sabe? Ajuda, mas não é isso que vai fazer o jogo virar. O que vai fazer o jogo virar é você estabelecer muito bem qual que é o teu suco ali, o que a tua empresa de fato entrega de valor, o que ela realmente faz que pode de fato contribuir com a vida de outras pessoas, contribuir com a vida das pessoas que estão dentro dessa empresa junto contigo e cada vez mais se desenvolver, né, nessa linha de entender o que me faz feliz. Trabalhar triste é horrível. Sim. Então acho que é interessante a gente tentar sempre buscar esse meio termo e é isso, empreenda-se. Empreender é bom demais, é difícil, mas vale a pena. Então a minha mensagem é essa. Perfeito, obrigado, gente. Feliz Natal. Eita, que alegria! Minha gente, obrigada. Feliz Natal. Boas festas pra vocês. Beijo, minha gente. Obrigada.